E aí, já usou o seu xarope de câncer hoje? Tá maluca, Nutri? Aqui todo mundo se cuida. Pensando nisso, no seu cuidado, na importância dessa informação, eu vou falar para você daqui a pouco sobre esse xarope de câncer, mas eu gostaria que você entendesse que todo alimento preparado, todo o plástico, todo o recipiente que é aquecido, ele, por ser derivado do petróleo, ele tem um componente tóxico, uma substância muito nociva chamada bisfenol A. Talvez você não perceba, talvez algo não gere impacto em você, mas todas as vezes que você toma aquela água que ficou guardadinha lá no seu carro quando você foi trabalhar ou fez qualquer outra coisa e voltou, aquela água está quente. Sabia que dentro do seu carro chega até 50 graus a temperatura, aquecendo aquele plástico e mandando bisfenol para aquela água que você está tomando. E talvez você nem utilize essa água desta forma, mas aquece as mamadeiras das crianças. Talvez você ainda, embora aqueça no banho-maria, já sofre os danos da liberação desse componente no leite ou na bebida que está dentro da sua mamadeira. E outra coisa, algumas pessoas ainda aquecem dentro do micro-ondas, colocando tampas plásticas, e quando você abre tem aí, você percebe uma nuvem de vapor, com certeza carregada de bisfenol, e não para por aí. Aí entra o xarope de câncer. Quando você toma o seu cafezinho, aquele seu chá, num copinho descartável, aquecendo ele várias vezes durante o dia, tomando a bomba desse componente e agredindo o seu organismo. Aí não para por aí ainda, tem gente que utiliza todos os dias marmitas plásticas. Além de guardar o alimento quente, ela aquece novamente nos dias seguintes até finalizar o consumo, e isso obviamente gera impactos muito grandes. Só para vocês entenderem, o ideal seria que nós utilizássemos aí, por exemplo, garrafas de vidro. Garrafas que não liberam nada de tóxico, você consegue higienizar, obviamente que ela também aquece, muda a temperatura da água, mas ela não libera substâncias tóxicas no seu corpo. Pensando também em outras dicas aqui que eu trouxe para você, eu costumo fazer alguns temperos, guardar algumas soluções dentro da geladeira, e eu prefiro sempre, embora eu ainda tenha utensílios plásticos, eu prefiro sempre os de vidro. E isso se aplica também quando você vai guardar aquele arroz que sobrou em maior quantidade, aquele alimento que sobrou em maior quantidade, prefira sempre usar os recipientes de vidro. Ah, Nutri, mas é muito caro. Muito caro quanto? Quanto que vale a sua saúde? Talvez você vai pagar uns 20, 30 reais. Faz aí um mês sim, um mês não. Ou cada mês comprar um potinho, 2 potinhos, 3 potinhos de vidro. E isso com certeza vai trazer benefícios para você. Eu trouxe aqui o que geralmente eu costumo congelar aqui, meu feijão, congelar alguns alimentos, mas é importante ressaltar que quando você acrescentar o seu alimento, ele precisa estar em torno de 1 centímetro para baixo, para que na hora que você fechar o seu recipiente, esse plástico aqui não entre em contato com o alimento. Geralmente alguns desses recipientes estão dizendo que é bisfenol free, ou seja, livre de bisfenol. Nos Estados Unidos, eles cientificamente já entenderam os impactos que esses plásticos causam na saúde do ser humano e já prepararam e produziram certos alimentos, certos produtos que são livres do bisfenol. O Brasil ainda está angariando esses estudos e produzindo os materiais. Isso é necessário para que você entenda o seguinte: a utilização constante desses produtos pode gerar a infertilidade, algumas formas de câncer, desordens na saúde urinária, cardíaca, endócrina, pode gerar mutações genéticas. O que é uma mutação genética? É uma função celular mudar de comportamento e passa a executar um comportamento agressivo dentro do corpo. Por exemplo, pode tornar algumas células autoimunes, alguma função de algum organismo, algum componente, algum órgão do seu corpo autoimune, onde certos órgãos começam a se atacar, certas substâncias, certos químicos, certas enzimas, elas passam a atacar o seu corpo.
E além disso, ela também interfere no metabolismo das vitaminas e minerais. Talvez você possa estar olhando e falando assim, por que será que os meus exames bioquímicos estão dando sempre alterado? Eu já mudei muita coisa, mas por que não se resolve? Lembrando que quanto mais fresco for o seu alimento, mais protegido você vai estar. Evite congelar tudo, congele aquilo que é necessário para otimizar o seu tempo do dia, mas evite usar alimentos com muitos meses, com muito tempo de resfriamento ou congelamento dentro da sua geladeira. Isso com certeza vai te prevenir, vai cuidar de você. Esses são pequenos atos do dia a dia que vão te fortalecer e construir um organismo saudável e protegido. Lógico que todos os dias nós passamos por agressões corporais, seja na utilização da água, seja nos cremes que você passa, seja nos alimentos que você consome que às vezes não são orgânicos. Gente, tem muita coisa na ciência e dentro dos alimentos que a gente nem sabe. Eu ainda como nutricionista sei bastante coisa e sei do que acontece por detrás de algumas informações, mas tudo que chega até você é de forma a te minimizar as preocupações. Então pense o seguinte, quanto mais simples, mais longe você vai. E que Deus te abençoe.